A paz do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez estamos aqui para que possamos meditar na palavra do Senhor, nosso Deus. Vamos abrir nossas Bíblias no livro do Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo de número 1, versículos 14 e versículo de número 15, que nos diz assim a palavra do Senhor, nosso Deus. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Amém. Amados irmãos, nesta oportunidade eu estarei falando sobre a mensagem de Jesus. Nós sabemos que meditarmos na palavra do Senhor é muito importante para cada um de nós, porque nós estamos alimentando a nossa alma e o nosso espírito através da palavra do Senhor, nosso Deus. Jesus, quando soube que João Batista estava preso, ele voltou para a Galileia e, deixando a cidade de Nazaré, ele foi habitar em Cafarnaum, que era uma das cidades que pertencia à região da Galileia. Isto está registrado no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 4, versículos de números 12 até o versículo de número 17. Foi na região da Galileia que Jesus exerceu grande parte do seu ministério. Os maiores milagres de Jesus foram operados na Galileia. A Galileia era uma região desprezada e discriminada pelo fato de seus habitantes serem pessoas marginalizadas, indoutas e revolucionárias. Porém, eles davam mais valor à reputação e à honra do que às riquezas. Foi exatamente nesta vasta região da Galileia que Jesus iniciou seu ministério evangelístico, onde ele pregou os seus maiores sermões. Quando João Batista estava terminando o seu ministério, sendo preso, para em seguida ser degolado por falar a verdade, havendo denunciado o pecado de Herodes, Jesus, outro pregador da verdade, inicia o seu ministério na Galileia, pregando ao povo e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Mas o que é o reino de Deus? Eu creio que muitas pessoas já viram na Bíblia várias passagens sobre o reino do céu, o reino de Deus, o reino de Cristo e assim sucessivamente. Mas aqui nesta mensagem que nós estamos transmitindo, nós estamos falando sobre o reino de Deus. E o que é o reino de Deus? No Antigo Testamento, o reino de Deus estava restrito para a nação de Israel. Jesus, quando veio, ele tornou o reino de Deus mais abrangente e expansivo a todos. E no futuro, esse reino será pleno e terá um domínio universal. Quando Jesus estiver reinando ali, no milênio, este reino será pleno e será universal. Terá também um domínio universal. A palavra reino significa domínio. E todo reino tem um rei, e todo rei tem os seus súditos, e todos os súditos são habilitados para defender o reino numa guerra. Existem 3 tipos de reinos: reino dos homens, reino de Satanás e reino de Deus. O reino de Deus é espiritual. Ele se manifesta dentro das pessoas, dentro de cada um daqueles que crê em Deus e recebe Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Esse reino, ele se manifesta dentro de cada pessoa,
dentro de cada um dos seres humanos que aceita Cristo como Senhor e Salvador. Esse reino é Deus entronizado nos corações daqueles que recebem Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua alma. Os judeus esperavam a manifestação do reino de Deus de uma forma exterior e aparente. Para eles, Jesus é um malfeitor, um enganador, um falso Messias, e eles ainda aguardam pelo Messias. Portanto, os judeus, até hoje, eles ainda esperam pelo Messias, pelo libertador deles, porque eles não creem que Jesus Cristo é o Messias enviado por Deus, porque eles esperavam, e ainda muitos deles esperam, a manifestação do reino de Deus de uma forma exterior e aparente. Quando Jesus foi interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, ele respondeu-lhes: o reino de Deus não vem com aparência visível. Nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque o reino de Deus está dentro de vós. Você pode conferir Lucas capítulo 17, versículos 20 e 21. O reino de Deus não é algo palpável, material ou de aparência exterior. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz no capítulo de número 14 e no versículo de número 17, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Muitos estão materializando o reino de Deus e estão vivendo em uma busca desenfreada pelas coisas materiais, ao ponto de querer materializar a fé. Infelizmente, isto hoje está acontecendo no seio religioso. Agora, o que é evangelho? A palavra evangelho significa boas novas. É o que nós lemos aqui, que Jesus Cristo estava ali anunciando as boas novas. Então, a palavra evangelho significa boas novas, boas notícias, notícias alvissareiras. Evangelho é poder de Deus para a salvação e transformar vidas. O apóstolo São Paulo falou sobre isso, escrevendo aos Romanos, no capítulo 1, e no versículo de número 16, ele disse assim: eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Evangelho que não transforma não é evangelho. E hoje nós vemos muitos pregando um evangelho que não muda a vida, não transforma vidas. As pessoas vêm como está e fica como quiser. As pessoas não são ensinadas a mudarem de vida, não são ensinadas a serem transformadas pelo poder de Deus. Não ensinam às pessoas o que convém e o que não convém, o que pode e o que não pode, o que deve e o que não deve. E as pessoas passam a frequentar um determinado ambiente só para entreter o seu ego. São mensagens que amassageiam o ego das pessoas e muitas vezes não pregam aquilo que as pessoas precisam ouvir para que elas sejam transformadas. O apóstolo Paulo disse: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Romanos 1, 16 e 17. O evangelho, irmãos, não é negócio, como muitos pensam. Hoje muitos estão usando o evangelho para negociar, para se enriquecer, para ganhar dinheiro, manipulando as pessoas, manipulando a fé das pessoas. O evangelho também não é show. Muitos querem fazer do evangelho uma profissão, um meio de vida,
fazendo do povo negócio, pregando um Jesus capitalista e transformando a igreja em um balcão de negócio, em uma empresa. Esta é a realidade. Muitos têm visto isto. Tanto pessoas que servem a Deus, como pessoas que não servem, têm visto isto e têm observado isto. E nós, como pregadores da palavra de Deus, nós precisamos pregar a verdade. Mas não basta pregar a verdade. É preciso confrontar também aquilo que está errado, aquilo que não está certo. Nós temos que protestar contra as coisas erradas. Porque se nós falarmos unicamente sobre a verdade, sem protestar contra as coisas erradas, vai ficar praticamente uma transmissão de verdade incompleta. Porque a verdade, quando ela é, na realidade, anunciada conforme é preciso ser, ela aponta aquilo que está errado. Porque a verdade mostra a mentira. Quando a verdade chega, a mentira aparece. Então, quando a gente prega a verdade, a gente tem que, na realidade também, apontar as coisas erradas e confrontar as coisas erradas. Porque o verdadeiro evangelho de Cristo implica em transformação e salvação de vidas, em viver uma vida de renúncias e santidade diante de Deus. Por isso que Jesus disse: arrependei-vos e credes no evangelho. Arrependei-vos e crede nas boas novas. É a mesma coisa. O evangelho é uma contracultura em relação a esta sociedade corrompida. O que é arrependimento? Talvez muitos podem até interrogar, perguntar, ou às vezes perguntar para si mesmo, ou perguntar para alguém: o que é arrependimento? Arrependimento é deixar o pecado e voltar-se para Deus. Arrependimento não é remorso. Apesar das palavras arrependimento e remorso serem consideradas como sinônimos, vários pensadores fazem a distinção entre as duas. Para muitos, o remorso é uma espécie de falso arrependimento, sendo que a pessoa não pensa no dano causado a outra pessoa e se autocastiga com o único objetivo de não sofrer um castigo pior por causa da sua má ação. O arrependimento leva a uma dor genuína pelo sofrimento causado a alguém e culmina em uma mudança de atitude para não voltar a cometer esse mesmo erro. Foi o que Jesus disse para Maria Madalena: você estava em pecado, você foi pego em pecado, você foi pego em ato de adultério. Os que estavam aqui para te condenar não te condenaram, eu também não te condeno. Mas, ouça bem, o que Jesus disse para Maria Madalena: vai em paz e não peques mais. Isto é, arrependimento. Arrepender e não voltar a cometer aquilo novamente. Jesus também falou para o paralítico de Betesda, quando encontrou com ele no templo. Jesus disse para ele, no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 5, versículo 14: agora você está curado. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Então, irmãos, arrependimento é abandonar o pecado, abandonar aquilo que está errado e voltar-se para Deus e deixar Deus habitar na sua vida. Assim, o remorso é um sentimento que prende o indivíduo ao passado, enquanto o arrependimento liberta a pessoa para viver o futuro de uma forma mais consciente, aceitável e feliz. O verdadeiro arrependimento é chamado de metanoia. Esta é uma palavra grega, né? A palavra grega, metanoia.
Esta palavra é uma palavra de origem grega que significa arrependimento, conversão, mudança de direção e mudança de mente, mudança de atitude, de temperamento, de caráter. É algo importante, importantíssimo na vida da pessoa. João Batista pregou o arrependimento. Jesus Cristo pregou o arrependimento. Os apóstolos pregaram o arrependimento. E a igreja neotestamentária, não é neopentecostal não, a igreja neotestamentária continua pregando o arrependimento. Tem pessoas que vivem pecando, fazendo tudo de errado, e depois diz, eu não tenho nada de me arrepender. E diz mais, eu me arrependo do que não fiz. Quer dizer, a pessoa diz, eu me arrependo de não ter feito coisa pior. Eu queria ter feito coisa pior. Se eu feri fulano, se eu magoei ciclano, eu queria ter feito coisa pior, eu queria ter matado, eu queria ter tirado a vida dele. Porém, a palavra de Deus nos diz, arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Atos 3:19. É tempo de arrependimento. É tempo de deixar a mentira e voltar-se para Deus e viver na verdade. Hoje mesmo, aqueles que estão vivendo de forma errada diante de Deus, têm a oportunidade, têm a chance, porque Deus ainda está te dando vida, e enquanto a vida há esperança, mas aproveita o tempo de vida que Deus está te concedendo, está te dando. Arrependa-se dos seus pecados, volte-se para Deus, passe a viver uma vida de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a palavra de Deus, segundo a direção do Espírito Santo. Porque esta é o que eu disse no início, é a mensagem de Jesus. A mensagem de Jesus sempre foi para as pessoas se arrepender. Jesus disse, vocês acham que aqueles que a torre de Siloé caiu em cima deles, tinha mais pecado do que vocês? Jesus disse que não. Ele disse, não, todos de igual modo perecerão se não se arrepender. Todos de igual modo vão perecer se não se arrepender. Todo aquele que permanece no pecado vai perecer. Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou o seu Filho Jesus Cristo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas a Bíblia diz, mas todo aquele que não crê nele já está condenado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. Mas todo aquele que crê em Jesus, recebe ele como Senhor e Salvador da sua alma, tem a sua vida transformada pelo poder de Deus, porque este evangelho aqui, este evangelho tem poder para transformar a vida de quem quer que seja. Basta querer ser transformado. Jesus tem poder para transformar. Este evangelho, esta palavra, tem poder para transformar. Então, se você deseja ser transformado pelo poder do evangelho, pelo poder de Jesus Cristo, pelo poder da palavra de Deus, deixa Cristo entrar no teu coração, receba Jesus Cristo em tua vida como teu único e suficiente Salvador. E Deus te abençoará hoje e para sempre. Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado por nos ouvir. Muito obrigado por nos assistir. E não esqueça de deixar aí a sua mensagem, o seu comentário, o seu like. Também ative o sininho da notificação para quando nós postarmos uma nova mensagem aqui, você possa receber uma notificação aí no seu aparelho celular. Tá bom? E outra coisa, você já conhece o blog Pregando a Verdade? Se você ainda não conhece, faça uma pesquisa aí no Google, blog Pregando a Verdade. Este blog é do meu irmão em Cristo e amigo Geraldo Barbosa.
Tem muita coisa boa ali, tem muitos estudos da palavra de Deus que você pode baixá-los, imprimi-los, para que você possa usar para ministrar o estudo na sua igreja. Tá bom? Blog Pregando a Verdade, do meu irmão em Cristo, Geraldo Barbosa. Faça uma pesquisa no Google e você vai encontrar esse blog Pregando a Verdade. Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo e até na próxima oportunidade, se Deus quiser, para a glória de Deus. Amém.